Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver qual a diferença entre RS-232 e RS-485. A eletrônica possui muitos padrões de comunicações, como I2C, SPI e por aí vai. Mas as antigas RS-232 e RS-485 ainda continuam vivas, principalmente na comunicação entre equipamentos, no laboratório, no seu Arduino. Isso mesmo, o Arduino tem 2 pinos reservados para a comunicação RS-232 e é muito usado. Mas na indústria, principalmente nas comunicações com sensores e equipamentos, é mais usada a comunicação RS-485. Mas qual a diferença entre a RS-232 e a RS-485? Essa é uma dúvida que muitos técnicos têm ainda hoje. Então é sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? Vou começar falando sobre a RS-232, mas vou falar o essencial e vou começar pelos níveis dos sinais. Primeiro de tudo, a comunicação RS-232 é uma comunicação serial. A RS-232 é uma comunicação feita usando um sinal de tensão. E o interessante são os níveis das tensões. Normalmente o sinal digital é do tipo TTL. O zero digital é identificado por uma tensão menor do que 0,4 V. E o 1 digital é identificado por uma tensão maior do que 2,5 V, até o limite de 5 V. Exemplos são as portas lógicas TTL. O padrão das tensões na RS-232 é bem diferente. O nível lógico 1 é identificado quando a tensão fica entre menos 3 V e menos 25 V. Muito estranho, não é mesmo? Primeiro, por ser uma tensão negativa. Segundo, por ser uma tensão tão alta, menos 25 V. O padrão para o nível lógico 0 é identificado quando a tensão fica entre mais 3 V e mais 25 V. Veja que podemos ter uma diferença de tensão de 50 V entre o pico positivo e negativo. Então, o sinal da RS-232 é um sinal de tensão alternada. Agora vem o pulo do gato desse tipo de comunicação. Existe uma margem de tensão que é considerada inválida. Essa margem de tensão tem o objetivo de rejeitar os ruídos elétricos que podem ser induzidos nos cabos de comunicações. A região inválida fica entre mais 3 V e menos 3 V. Para que o ruído atrapalhe a comunicação, a tensão induzida tem que ser bem alta. Por isso, esse tipo de comunicação ainda é usado hoje em dia. Ela é bem segura. Na prática, os níveis de tensões mais usados são mais ou menos 5 V, mais ou menos 12 V ou mais ou menos 15 V. Por isso, muitos módulos usam esse nível de tensão para alimentar seus circuitos. Por ser uma tensão AC, pode ser facilmente retificada. Tenho certeza que você já viu um módulo de comunicação serial alimentado dessa forma. Outro detalhe é que essas tensões são referenciadas ao terra, 0 V. Os cabos são simples, mas devem ser devidamente trançados para diminuir a indução de ruídos. Muitas vezes são blindados. O comprimento máximo pode ficar ao redor de 10 metros. Na teoria pode ir a 15 metros, mas acima de 10 metros vai depender do ambiente onde está sendo instalado o equipamento. Para os conectores existem 2 padrões, o padrão DB25 com 25 pinos, hoje em dia pouco usado, e o padrão DB9 de 9 pinos, o mais usado, mas hoje em dia a comunicação entre os equipamentos com RS-232 e o computador é feita usando um adaptador ou cabo conversor USB RS-232. Originalmente, a taxa de comunicação, o famoso bitrate, era muito lenta, uma taxa mínima típica de 75 bits por segundo, mas taxas de 150 e 300 bits por segundo eram comuns. Hoje, as taxas de dados são definidas pelo protocolo usado com a interface e podem chegar até 115,2 kilobits por segundo. As taxas de dados típicas são 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400 e 115.200 bits por segundo. A taxa de dados é limitada pela taxa de variação máxima permitida de 30 volts por microsegundo, mas para cabos curtos de baixa capacitância, as taxas de dados podem ser tão altas quanto vários megabits por segundo com os drivers apropriados. Muitas conexões RS-232 são unidirecionais ou simplex. No entanto, usando os sinais especiais de sinalização e controle disponíveis, a operação bidirecional ou half duplex é possível. Os 2 dispositivos conectados alternam as operações de transmissão e recepção.
A figura mostra as conexões do cabo de comunicação entre o DTE e o DCE. Observe as interligações entre os pinos da linha de controle. Os sinais desses pinos ocorrem em resposta uns aos outros no que é chamado de controle de fluxo ou processo de handshake. Essa é uma comunicação completa, uma verdadeira aranha de fios entrelaçados, mas na maioria das comunicações basta ligar o RD de um conector do TD do outro, os pinos RX e TX do Arduino. Embora não seja formalmente parte do padrão RS-232, a maioria dos dispositivos seriais que usam a interface 232 também usa o que é chamado de transmissor receptor assíncrono universal, o ART, que é implementado por um CI. Esse CI, geralmente separado dos circuitos de driver de linha e receptor, implementa um protocolo de comunicação básico que envolve a transmissão de até 8 bits por vez. Ele realiza a conversão serial para paralelo e paralelo para serial, adicionando bits de início e parada para sinalizar o início e o fim da palavra de dados, detecção de erro de bit de paridade e estabelecimento da taxa de dados. Nos microcontroladores como o Arduino, esse protocolo já faz parte da biblioteca e não precisa adicionar outro CI externo. Bem, essa foi a revisão rápida da conhecida comunicação RS-232. A grande vantagem é que é simples de implementar. Na maioria das vezes é só interligar os pinos RX e TX e o Terra. Agora vou falar da RS-485. Essa já não é tão conhecida, por isso as dúvidas dos técnicos quanto às diferenças entre os dois tipos de comunicações. Já vou adiantando que a comunicação do tipo RS-485 é melhor do que a comunicação RS-232, por isso é mais usada nas aplicações com sensores e equipamentos industriais. Primeiro porque é menos sujeita à indução de ruídos. Segundo porque a taxa de transmissão de dados é maior do que a RS-232. Então vou mostrar os detalhes mais importante desse tipo de comunicação e que vai explicar o porquê dessa melhora na comunicação. O cabo padrão deve ser implementado com um par trançado de fio sólido, AVG22 ou AVG24, no mínimo 2 cabos, mas um terceiro fio de referência pode ser usado. Cabos de 4 fios também podem ser usados para a operação full duplex. Os cabos podem ser blindados ou não blindados. Os não blindados são os mais comuns. O cabo é tratado como uma linha de transmissão. A impedância característica nominal é 100 ou 120 ohm. Resistores de carga de terminação são necessários para garantir uma condição de linha eficiente, isso para evitar reflexões que introduzem erros nos dados. Veja que para usar a RS-485 você tem que caprichar nos cabos. Quanto ao conector não tem uma especificação padrão, mas o mais usado é o DB9, similar ao usado na comunicação RS-232, e isso aumenta a confusão. Só olhando o conector não dá para saber se a comunicação é RS-232 ou RS-485. A interface RS-485 pode ser usada em modo simplex ou half duplex com um cabo de par único. A operação de transmissão e recepção full duplex ou simultâneas podem ser implementadas com um cabo com 2 pares, mas veja que é possível montar uma rede com esse tipo de conexão, coisa que não é possível com a comunicação RS-232. Uma configuração comum é a rede de barramento com múltiplas quedas ou conexões. O padrão especifica um máximo de 32 drivers, transmissores e 32 receptores. Os drivers de linha são eletronicamente desconectados quando não estão participando da comunicação. Isso é, eles são colocados no terceiro estado, tri-state. Todos os receptores são totalmente conectados e a linha de barramento é terminada em uma resistência de carga. Não existe um protocolo de comunicação padrão específico. O protocolo ART é muito usado, mas a maioria dos aplicativos define um protocolo exclusivo. Isso já mostra como a comunicação RS-485 é superior à RS-232, mas tem suas complicações. A grande diferença e vantagem da comunicação RS-485 é o driver de comunicação, que é do tipo diferencial. Nesse tipo de circuito, o sinal é por corrente, não por tensão. Então, é menos sujeito a interferências, queda de tensão nos cabos. Para que esse tipo de comunicação funcione, o receptor deve medir a corrente. Por isso, o desenho da entrada diferencial na figura, algo similar às entradas de um amplificador operacional. Um driver típico para a comunicação RS-485 é o MAX485. É só interligar como mostra na figura e pronto. No pino DI, você injeta o sinal a ser transmitido e recebe no pino RO. Claro que tem que ser na hora certa, por isso os pinos DE e RE. Se você quiser saber todos os detalhes, é só consultar o datasheet, é claro.
Veja na figura os níveis de tensões medidas. Essas tensões são geradas sob uma carga de 100 ohm quando percorrida pela corrente enviada pelo transmissor. As tensões máximas típicas são de menos 7 volts e mais 12 volts. Como na RS-232 é uma tensão alternada, aqui também tem uma região inválida, a região entre menos 3 volts e mais 5 volts, similar à RS-232. Veja no gráfico da figura, retirada de um informativo da Texas. Existem muitas variações desse padrão, que são ocasionalmente encontradas na prática. A RS-422 é uma variação da RS-485 com especificações semelhantes, mas é projetado apenas para um driver e até 10 receptores. Os níveis lógicos variam de mais ou menos 2 volts a mais ou menos 6 volts. Também a RS-423, que é uma variação com um driver de entrada simples, em vez de diferencial do RS-485. O padrão RS-232 é atualmente implementado em uma ampla gama de aplicações de curto alcance com baixas taxas de dados. Ele é particularmente eficaz em equipamentos usados em ambientes ruidosos, como fábricas, plantas de controle de processos e locais de serviços públicos. Os comprimentos dos cabos são normalmente menores do que 10 metros. Equipamentos comuns incluem modems de baixa velocidade, equipamentos de controle industrial, como controladores lógicos programáveis, PLC, máquinas ferramentas controladas numericamente por computador, CNC, robôs, computadores de controle embarcados, instrumentos e equipamentos médicos. A interface RS-485 também é amplamente usada em aplicações industriais, onde velocidades mais altas e distâncias maiores são necessárias. Ela é usada com vantagens nos mesmos tipos de equipamentos definidos para a interface RS-232, além de dispositivos como terminais de ponto de vendas, POS, instrumentos de medição e grandes máquinas automatizadas especiais. Redes definidas por barramento de campo como Profibus e Modbus também usam a RS-485. Claro que existem também conversores RS-485 para USB, muito conveniente hoje em dia, já que o DB9 da comunicação serial não vem mais nos computadores modernos. Você viu nesse tutorial um resumo das características dos padrões de comunicação RS-232 e RS-485. A RS-232 mais simples, muito usada ainda hoje para comunicações a curtas distâncias, e o padrão RS-485, uma comunicação bem mais eficiente e segura, mais usado para comunicação entre equipamentos industriais, sensores e para distâncias maiores. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!